Olá, seus lindos, liga aí rapidão porque agora hoje a aula vai ser bem intensa, exercícios e curiosidades eletrodinâmica, nossa última aula deste módulo. Let's go! Exercício número 1. Em um fio metálico há uma corrente de elétrons de modo que no intervalo de tempo de 2 segundos passam 5,0 vezes 10 a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine, letra A, a quantidade de carga que atravessa na seção no intervalo de tempo dado e letra B, a intensidade de corrente elétrica no intervalo de tempo acima. Bom, primeiramente, sempre falo para vocês, não tenha pena das árvores neste momento. Escreve lá no canto do papel ou no rascunho todos os dados que o enunciado dá. Ele dá o delta T, intervalo de tempo, né, da cinemática, por favor, nessa altura do campeonato, você deve saber que o intervalo de tempo é um delta T igual a 2 segundos. N, que é a quantidade de número de elétrons que passam ali, 5 vezes a 10 a 18 elétrons, e E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. A letra A, ele quer saber a quantidade de carga. Aula 1 de eletrodinâmica, eu falo para vocês que a quantidade de carga vindo lá da eletrostática é Q igual a N vezes E. Ele deu N, deu E, então aqui nós encontramos o Q, 8 vezes 10 a menos 1 coulomb, ou Q igual a 0,8 coulomb. Você pode deixar um dos dois, sendo um dos dois correto, tranquilamente. Ou em potência 10, ou em vírgula. Letra B, ele quer saber a intensidade de corrente elétrica. Na aula aqui 2 de eletrodinâmica, apresentei para vocês como é o cálculo da intensidade de corrente elétrica. I é igual a Q dividido por delta T. Nós temos o Q que calculou na alternativa A e o delta T ele deu no enunciado, moleza, suave. Vamos lá, I é igual a 0,8 dividido por 2. I é igual a 0,4 ampere. Não esquece da unidade. Um número à toa não é nada sem uma unidade. Lembrando as multiplicações de potência de base, conserva a base e soma-se os expoentes. Se você tem problema nessa altura do campeonato, this is the time de você correr atrás do professor ou alguém de matemática, ou então tem vídeos no YouTube e estude isso. Vamos lá, exercícios 2. Na figura abaixo temos o gráfico de corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa por uma seção reta do fio entre os instantes de 0 segundos e 10 segundos, né? Galera, aqui eu vou fazer o passo a passo, passar a receita nosso mon ami, Remy, vous parlez français, etc. A très bien, a tout le monde, uma receita, como fazer um exercício de gráfico. Primeiramente, vamos lá, como estamos aqui tratando de eletrodinâmica, o eixo Y é intensidade, certo, em ampere, e o eixo X em tempo segundos. O primeiro passo é lembrar que a área da figura é igual à quantidade de carga, ou seja, o Q maiúsculo. 2, o segundo passo é identificar que tipo de figura se trata. É um trapézio, certo? Por favor, né, gente? Letra 3, identificar a fórmula que calcula a área do trapézio. Gente, eu lembro desde meus 7 anos. Se você não lembra, meu Deus. Vamos lá. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E 4, identificar as medidas da figura. Por que isso, gente? Porque aqui, às vezes, no ampere pode estar miliampere, microampere, micro, nanopico, nanoampere. Você pode pensar tudo isso certinho, mas aí você esquece o 10 a menos alguma coisa, errou tudo. Então, tem que identificar as medidas. Aqui tá tudo suave, ampere, tempo em segundos. Só então agora substituir na fórmula. Q é igual a área, coloca aqui os valores, né? A base maior é de 0 a 10, base maior de 0 a 5, a altura de 0 a 4. Tudo isso aqui, então, vai dar uma quantidade de carga igual a 30 coulomb, bem suave na nave, né? Vamos lá, exercício 3. Um resistor único é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere quando submetido a uma DDP de 10 volts. Determine letra A, a resistência elétrica do resistor, letra B, a intensidade de corrente elétrica que percorre o resistor quando submetido a uma DDP de 150 volts, e letra C, a DDP, a que deve ser submetido para que a corrente elétrica que o percorrer tenha intensidade de 2 amperes. Vamos, baby steps, letra A. Como se trata de um resistor único, gente, a resistência elétrica pode ser calculada por quem? Pelo RUI. E o RUI é R igual a U dividido por I. Temos U, temos I, encontramos o R igual a 20 volts. Beleza. Letra B. A intensidade de corrente elétrica percorre o resistor quando
submetido a uma DDP de 150 volts. Galera, DDP é diferença de potencial ou tensão elétrica. Ou só ver aqui o volts, você já lembra já que é tensão elétrica, beleza? A resistência de um resistor único é constante, então o valor que a gente encontra no A vai ser o mesmo utilizado no B. Então, sendo assim, o que mudou aqui só foi a tensão. Usamos o RUI novamente. R igual a U dividido por I. Só que agora ele quer saber a intensidade. Então, quem está aqui isolado? O I. Só inverter, né? Vamos colocar valores aqui, 250, porque ele deu agora uma nova DDP. O resistor, a resistência é a mesma, porque é um resistor único. E o I agora é de 12,5 ampere. Letra C, a DDP, aqui deve ser submetido para que a corrente que percorra tenha intensidade de 2 amperes, ou seja, agora ele mudou a corrente, ele quer saber a tensão. Nós sabemos que a resistência é constante, porque é um resistor iônico. Então, nós podemos usar aqui o URI. O URI, U de tensão é igual a resistência vezes I. Temos todos esses valores, a resistência foi encontrada na letra A, porque é um resistor único, então U vai ser igual a 40 volts. Beleza? Lei 4. Um fio elétrico é feito de material cuja resistividade é 0,11 milímetros ao quadrado por metro e tem seção transversal de área 0,10 milímetros ao quadrado. Determine a resistência desse fio por metro de comprimento. Bom, ele fala de resistividade, fala de área. Quem a gente vai usar? Isso aqui é a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm é falar de rola. Temos aqui, primeiramente, reparar se está todo mundo na mesma unidade, tá? Tá todo mundo, a área é a mesma unidade de resistividade aqui, ó, milímetros ao quadrado. Sim, a área está em milímetros ao quadrado. Dividido por metro, ele está em metro, então, só colocar os valores na rola. 0,2 vezes 1 dividido por 0,1 vai dar uma resistividade de 2 ohms. Tranquilo. Número 5. Esse é um pouquinho mais tenso, galera, preste atenção. Um chuveiro elétrico é constituído para funcionar a 220 volts e apresenta potência elétrica de 4.400 watts. Considerando o chuveiro como condutor único, qual será a sua potência quando ligado em 127 volts? Bom, meus amigos, isso vamos fazer em duas partes. Primeiro vamos calcular a primeira frase do enunciado e depois a segunda frase, porque é um condutor único, que todo condutor único ou resistor único, a resistência é constante, ó, já tá ali a pegadinha. Vamos então, primeira parte da frase. Temos aqui a tensão, 220 volts, vou chamar de 1, a potência 4.400 watts. O I nós não sabemos, muito menos o R. Se temos potência, temos tensão, usamos o PUI. O PUI, então, vai nos dar aqui uma corrente de 20 volts. E com isso, nós, através do através do RUI, podemos encontrar a resistência, que vai dar 11 ohms. Nós sabemos que, como é um condutor único, a resistência é constante, vamos poder usar o mesmo valor encontrado na situação 2, porque a situação 2 já muda, ele vai estar ligado agora numa tensão de 127 volts. Vamos usar também o PUI, só que aqui, olha só, fiz algumas mágicas aqui, deixei o I em evidência e joguei aqui no valor aqui. E aqui, quando não temos corrente, nós podemos usar o PUR. O PUR, porque 2U, porque o U de tensão elevado ao quadrado dividido por R de resistência. Colocando os valores, nós vamos encontrar uma potência de 1466,3 watts, aproximadamente, tá? E a curiosidade que eu deixo para vocês, que não foi a pergunta do exercício, qual vai ser o valor da corrente, maior ou menor? É de se pensar. Bom, curiosidades. Primeiramente, vamos falar de chuveiro e secador elétrico. O chuveiro elétrico é uma aplicação prática da lei de Ohm, porque quanto maior for a temperatura do chuveiro, menor é o seu comprimento. Tá? Por isso, às vezes, quando você, nossa, o chuveiro não está esquentando, porque quando você muda aqui no inverno, o comprimento diminui, às vezes esse daqui arrebenta. E certamente que agora os chuveiros são cada vez mais inteligentes, elétricos, eles usam várias resistências ao mesmo tempo para que você não fique dependente de uma e não tenha aquele banho gelado às 5 da manhã. O secador também tem um funcionamento semelhante ao chuveiro elétrico, porque a resistência elétrica aquece o ar
E quanto menor for a temperatura selecionada no secador, maior vai ser o comprimento dessa resistência, ou seja, ele se comprime quando a temperatura é maior, para que seja mais quente, e ele se alarga, né, quando a temperatura é menor. Curiosidades também, trovão e raio. Trovão, ele é uma onda sonora, tá? Por isso, primeiramente, nós não escutamos o som primeiro, nós vemos o raio, né? E contamos com, já viu? 1, 2, 3, depois o número que você encontra quando você escuta o barulho, vezes 300, só para saber a distância, tá bom? E raios, temos aqui lendas e verdades, tá? Quando chove, não está chovendo, cai sim raios, tá? O raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar. Temos aqui algumas curiosidades para que vocês leiam. Além disso também, uma coisa muito importante são os primeiros socorros em vítimas de choque elétrico, tá? O choque elétrico é uma coisa muito séria e temos aqui quantidades de salvamento. Se você não sabe, por favor, com muito cuidado, porque é muito perigoso. Eu deixo aqui pra vocês, tá? Bom, galera, foi essa nossa aula, última aula do nosso módulo. Um super beijo para vocês. Próxima aula vamos falar de efeito Joule e associação de resistores. Agora as coisas começam a esquentar. Um beijo para vocês e até a próxima.